Bom, pessoal, hoje a gente vai ver uma questão de formatação numérica, tá? A gente pode, e algumas coisas relativas a datas também, que são bem interessantes que a gente pode utilizar. Por exemplo, né, eu vou colocar, a primeira coisa aqui, eu vou colocar a data de hoje. Vamos ver, hoje é eu tô gravando, né, no dia 5 de agosto de 2020, tá? Então, olha só. Gente, quando eu abrir essa planilha, amanhã essa data aqui vai permanecer, né? Dia 5 de agosto de 2020. Mas será que não tem uma forma de eu ter que todo dia, quando abrir a planilha, eu alterar isso para botar a data atual? Será que não tem uma função que resolva isso? Sim, tem uma função bem interessante que é a função chamada hoje. Então eu vou apagar isso daqui, tá? E a gente vai usar igual a hoje. Abre e fecha parênteses. Então sempre ele vai estar buscando a data atual, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, mas eu não quero ver a data atual com o ano tendo só 2 dígitos. Se eu quiser enxergá-la de outra forma, eu posso? Sim. Eu vou clicar em cima dela, vou lá no menu formatar células, tá? E vou aqui na data. Olha só, a gente pode ver aqui, a gente confere, né, se o padrão tá o do português, né, do Brasil. Eu posso enxergar a data de outras várias formas, né? Olha só, se vocês quiserem dar uma olhadinha, né, deem uma explorada, mas eu vou deixar a data dessa forma, ou seja, muito parecida com o que estava, mas o ano eu quero enxergar com 2 dígitos, tá certo? Então eu vou dar o OK e pronto. Então agora o ano apareceu com 2 dígitos, tá certo? Então a gente tem muita coisa, olha só, o que que acontece? A gente quer enxergar de uma forma melhor, até na hora de imprimir alguma planilha, né? Quanto mais apropriada tiver a formatação dela, melhor. A mesma coisa eu vou fazer agora, o salário, tá? Eu vou inventar valores aqui para cada uma dessas pessoas, de valores salariais, tá certo? E eu vou criar depois a formatação para enxergar, né, de outra forma, né? O salário assim, né, fica bem e tal, mas vamos dar uma melhorada. Então eu seleciono, eu posso selecionar, primeira coisa, sempre tem que selecionar. Eu posso ir por aqui ou a gente pode ir lá no menu formatar célula e escolher, né? Olha aqui, ó, moeda, por exemplo, né? Aqui padrão português Brasil. Então eu quero enxergar com com 2 zeros após a vírgula, né? Se eu quiser enxergar dessa forma, eu posso. Eu quero ver assim. Ok. Então, a gente acaba de formatar também a moeda. Então, gente, vocês não precisam escrever R cifrão. Não. Digitem o número e depois simplesmente formatem esse número, tá? Então, eu posso tanto ir por aqui, quanto eu posso ir lá no menu formatar células, tá certo? Bom, agora a gente vai dando continuidade à nossa planilha. Eu vou colocar aqui data de admissão, tá? Então, antes da gente colocar as datas, eu vou colocar lá no menu formatar, tá? Células e vou colocar já a formatação da data igual, né? Posso colocar de outra forma, a gente já viu que tem várias formas de a gente deixar a data, mas eu vou colocar da mesma forma que eu coloquei lá em cima, né, com a data atual. Ok, tá? Então, vou inventar uma data aqui, 10 de 10 de 2000, né? Vamos colocar aqui 5 de 1999. Vocês viram que eu tô digitando... Opa, aqui não pode, né? Mês com 32. Eu tô digitando e mesmo que eu não coloque, eu vou colocar agora 4, vou colocar 5/5/99. Ele automaticamente já coloca a data naquele formato, né? Que é com o ano de 4 dígitos, tá certo? 1997, aqui 88. Então ele vai lá e coloca, ele complementa pra gente, né? A gente não tem que se preocupar em preencher tudo
perfeitinho, porque ele vai lá e arruma, tá? Então, olha só. Então, eu tenho aqui algumas datas de admissão, tá certo? E tenho a data atual. O que eu vou fazer, tá? Só para vocês verem que a gente pode fazer cálculos com datas também. Dias trabalhados. Então, faz de conta que eu quero fazer um cálculo aqui, né? Eu quero saber, a partir da data atual e da data de admissão, quantos dias a pessoa já trabalhou até agora. Então, eu vou lá e vou colocar o quê? Vou fazer uma subtração, né? Do dia atual menos a data de admissão. Então, se eu colocar cifrão C1 menos... Opa, esqueci do cifrão aqui. Menos C5. Tá certo? Então, eu coloco aqui a data, né? Olha o que ele faz aqui, gente. Por que eu tenho que colocar o cifrão para esta célula e não preciso colocar para essa daqui, para esse conjunto de células? Porque é o seguinte, quando a gente puxar aqui com a alça, né, de preenchimento, olha o que acontece. Sempre aqui na primeira, olha aqui, ó, lá em cima, vamos olhar por aqui para não bagunçar. Olha aqui, ó, cifrão C1 menos C5. Na linha de baixo, cifrão C1 menos C6. Ou seja, né, a primeira parte da fórmula tem que estar fixa. O C1 tem que estar fixado para eu poder copiar para os outros. As outras, né, o C5, o C6, eles têm que estar, né, eu tenho que fazer uma cópia relativa. Então, por isso que eu coloquei o cifrão, tá? Bom, eu posso fazer esse cálculo desta maneira e eu também posso fazer o cálculo usando uma função pronta já do Calc. Eu vou colocar agora assim, tá? Só porque a gente está testando, usando função. Só para vocês saberem que isso existe e vocês podem fazer uso. Então, agora, ao invés de a gente fazer um cálculo, né, que é simplesmente subtrair a data atual da data de admissão para calcular os dias trabalhados, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma função existente dentro do Calc, que é a função data_dif, tá? Ou seja, de diferença entre datas. Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o C5, tá certo? Que é a data de admissão, ponto e vírgula, e aonde está a data atual. Então, qual é? A célula é a célula C1. Eu tenho que usar o cifrão aqui, né? Porque como a gente vai copiar para as linhas de baixo, se eu não usar o cifrão, ele vai copiar de forma errada, certo? Aqui a gente vai usar o D. Isso é uma coisa interessante, que vocês vão ver. O D, a gente está dizendo que a gente quer a resposta em dias. Então, eu vou dar um Enter e ele vai calcular o mesmo valor, né? Então, eu vou puxar para a linha de baixo e vocês vão ver que são exatamente os mesmos valores se eu estivesse usando a forma, né? Simplesmente um cálculo matemático. Mas aqui eu resolvi usar uma função e a gente vê que dá certinho. A gente pode trocar, isso é o mais legal, que a gente pode trocar aqui o dia pelo mês. Daí eu coloco o M, tá? Então, vai dar o resultado em meses, ó. Agora eu vou arrastar e eu vou ter esse resultado em meses, tá certo? E também, para quem já pensou, se eu tenho dias, meses, eu posso fazer em anos? Sim, só cuidem que aqui os anos, a gente tem que colocar o ano em inglês, né? Que é o year. Então, vou dar um Enter e vou puxar também, arrastar aqui para baixo. Então, a gente tem, né, através da utilização da função, eu posso fazer isso, né, retornar a resposta em várias unidades, ou dias, ou meses, ou anos, tá certo? Tudo bem, pessoal? Então, a gente, né, tá vendo algumas coisas. É óbvio que a gente não vai ver tudo, né, dessa questão numérica, mas tem algumas coisas bem interessantes. Eu vou mostrar mais uma coisa que eu considero bem bacana para vocês, que eu vou colocar aqui o CPF, tá? Então, o CPF, eu vou inventar um número, o CPF é composto de 11 números, né? 6, 7... Claro que esse CPF não é um CPF válido, vamos aumentar aqui, para eu poder enxergar todos os números. Bom, o que a gente vai fazer agora?
eu já vou colocar assim, né? Porque seria essa coluna do CPF, eu vou lá e vou formatar, tá? Formatar de novo lá na opção das células, tá certo? E o que a gente vai fazer agora? A gente viu que a gente pode ter vários formatos, né? Já pré-existentes. A gente vai definir um formato que é definido pelo usuário, ou seja, eu vou colocar o que a gente chama de máscara, tá? Então, a máscara, como é que ela vai funcionar? Eu vou colocar aqui, ó, vou digitar. O que é a máscara? Eu vou fazer assim, que o CPF apareça com os pontinhos e o tracinho nos dois últimos dígitos. Então, eu vou colocar 000. Eu tenho que colocar para botar o pontinho, desculpa, eu tenho que botar o pontinho entre aspas, tá? Daí, vou colocar os 3 zeros, vou colocar o pontinho de novo entre aspas duplas, mais os 3 zeros, tá certo? Agora, de novo, agora a gente tem o tracinho, né? E os 2 zeros no final. Então, eu tô colocando, tô fazendo, ó, ele vai, como é que a gente vai enxergar o CPF agora quando a gente usar esse formato? A gente vai colocar o quê? 3 zeros, né? O pontinho aqui, mais 3 zeros, mais o pontinho, mais 3 zeros, né? E o tracinho no final, tá? Ok, e deu. Olha aqui, ó. Quer dizer agora que eu não preciso me preocupar, eu digito o CPF numérico, ó, vou digitar agora, ó, só números, tá? Deixa eu ver, 3, né? Eu vou digitar o CPF numérico, quando eu der Enter, automaticamente ele já coloca a máscara, tá? É uma coisa bem legal da gente fazer também. A gente, né, digita sem se preocupar com as questões do pontinho e tracinhos e a gente, de forma automática, ele já mostra isso pra gente. A gente pode fazer para várias outras coisas, né? Para telefones, eu posso colocar os parênteses, o tracinho. A gente pode fazer para aquilo que a gente quiser. Tá certo? Bom, pessoal, a aula de hoje foi mais então para a gente ver essa questão de formatos numéricos, que é uma das coisas muito importantes para a gente trabalhar, né? É realmente uma das coisas mais legais, assim, a gente não viu tudo, mas pelo menos eu espero que vocês tenham ficado com uma noção, né? Quando vou escrever um valor numérico, eu não preciso me preocupar em colocar o R cifrão, né? A gente, nas datas, a gente pode depois formatar a data como a gente quiser. A gente pode fazer, existem outras funções também. Essa função hoje, ela é realmente bem legal e bem importante. A gente não precisa ficar atualizando a nossa planilha, né? Cada dia que eu abro, ele automaticamente já pega essa data atualizada. Então, são várias questões que, né, quando a gente está trabalhando com datas e com números, a gente não precisa se preocupar. Eu vou lá na formatação, né, no menu formatar células e arrumo isso conforme a minha necessidade. Tá ok? Então, vamos lá. Abraço para vocês.